Olá, sejam muito bem-vindos. É uma imensa alegria tê-los aqui conosco. Neste vídeo, daremos continuidade ao que exploramos anteriormente a vida de Jacó e aprofundaremos ainda mais na rica e fascinante história da humanidade. Você também se sente atraído por este tema intrigante? Se sua resposta é sim, deixe um comentário com apenas a palavra fé aqui embaixo. Isso me ajudará a saber que você está participando ativamente e comprometido com o nosso conteúdo. Assim que eu ver seu comentário, darei um coraçãozinho como forma de agradecimento, mostrando que valorizo sua interação. Além disso, se você deseja apoiar o canal e contribuir para que nossa comunidade cresça, não se esqueça de deixar um gostei e se inscrever. Isso leva menos de um segundo, mas faz uma enorme diferença para nós. Seu apoio é essencial para que possamos continuar trazendo conteúdos relevantes e interessantes para você. Seu gostei e inscrição nos motiva a criar ainda mais material de qualidade e a explorar novos temas que despertem seu interesse. Agora que você já comentou, clicou em gostei e se inscreveu, vamos continuar nossa incrível jornada de conhecimento. Estou empolgado para compartilhar mais informações que enriquecerão sua compreensão e estimularão suas reflexões. Vamos lá! Mesmo assim, trataste-me como um inimigo, levando meus bens e forçando minhas filhas a te abandonarem. Jacó, buscando se justificar, respondeu que não era o único a ter o desejo de retornar à sua terra natal após tantos anos de ausência. Ele argumentou que, em vez de agradecimento por ter multiplicado suas riquezas, Labão estava reclamando de uma perda que considerava insignificante. Além disso, questionou a lógica de criticar as esposas que seguiam o marido, sugerindo que tal ato era natural e esperado. Com firmeza, Jacó pediu que Labão refletisse sobre o tratamento que recebera ao longo dos 20 anos em que trabalhou para ele. Ele se queixou das injustiças que sofreu, incluindo as promessas quebradas de Labão sobre o aumento de rebanhos. Quando Labão percebeu que Deus favorecia Jacó, suas promessas mudavam constantemente, sempre adiando a liberação de Jacó. Enquanto isso, Raquel, ao saber que Labão pretendia buscar os ídolos que haviam desaparecido, escondeu-os debaixo do camelo em que estava montada. Quando Labão se aproximou, Raquel disse que não podia se levantar devido a um incômodo feminino. Labão, respeitando sua condição, não procurou mais os ídolos, acreditando que sua filha não estaria em contato com objetos sagrados. Labão, após ouvir Jacó, decidiu não apenas perdoar o passado, mas também reafirmar seu afeto pelas filhas. Para selar essa reconciliação, ergueram uma coluna de pedras, a qual foi chamada de Galeede, um memorial que perdurou na região. Após um grande banquete, Labão despediu-se de Jacó, retornando para casa. Jacó, por sua vez, continuou sua jornada em direção a Canaã. Durante o caminho, teve visões que o inspiraram, levando-o a nomear aquele lugar de Campos de Deus. No entanto, ainda temendo a raiva de Esaú, mandou mensageiros à sua frente para comunicar sua volta. Ele instruiu-os a expressar respeito e humildade, explicando que não queria perturbar o irmão, mas sim oferecer a ele tudo o que havia conquistado. Esaú, ao receber a mensagem de Jacó, ficou tocado e decidiu ir ao seu encontro, levando com ele 400 homens. Essa grande comitiva assustou Jacó, que, apesar do medo, colocou sua confiança em Deus. Para se preparar, ele dividiu seus bens em grupos menores, na esperança de que, se um grupo fosse atacado, os outros pudessem escapar. Além disso, enviou à frente alguns de seus homens com presentes, oferecendo uma variedade de animais raros e valiosos, buscando apaziguar o coração de Esaú e demonstrar sua boa vontade. Jacó estava determinado a restabelecer a paz com seu irmão.
e esperava que seus esforços fossem suficientes para aplacar qualquer ressentimento que ainda pudesse existir entre eles. Jacó instruiu suas mulheres e filhos a caminharem separadamente, de modo que, ao se organizarem em fila, parecesse que eram um número muito maior. Ele enfatizou a importância de abordarem Esaú com o máximo respeito, consciente da tensão que existia entre eles. Após dedicar todo o dia a essa meticulosa preparação, ele decidiu caminhar à noite para se encontrar com seu irmão. Depois de atravessar as torrentes de Jaboque e estando afastado de seu grupo, Jacó foi surpreendido por um vulto que surgiu e começou a lutar com ele. Em uma intensa batalha, Jacó demonstrou uma força inesperada e prevaleceu. O ser, revelando-se um mensageiro divino, disse: "Alegrai-vos, Jacó, e não temais, pois não lutastes contra um homem, mas contra um anjo de Deus." Surpreso e intrigado, Jacó pediu ao Espírito Celeste que lhe revelasse o que o futuro lhe reservava. O anjo respondeu que a luta era um presságio de grandes bênçãos e de uma descendência duradoura, assegurando-lhe que sua linhagem seria invencível. O anjo, então, ordenou que Jacó recebesse o novo nome de Israel, que significa aquele que luta com Deus. Nesse instante, o mensageiro celestial desapareceu, e Jacó, cheio de alegria e gratidão, deu ao lugar o nome de Peniel, que significa a face de Deus. Como lembrete daquela luta, Jacó foi ferido na coxa e, por essa razão, nunca mais comeu daquela parte do animal. Uma prática que se tornaria uma tradição entre seu povo. Quando Jacó soube que Esaú se aproximava, enviou uma mensagem às suas esposas, pedindo que se separassem, cada uma acompanhada por suas servas, para que pudessem observar de longe qualquer possível confronto. No entanto, ao se aproximar de Esaú, Jacó percebeu que seu irmão se aproximava com um espírito pacífico. Esaú o abraçou calorosamente e perguntou sobre a multidão de mulheres e crianças que o acompanhavam. Após ser informado sobre sua jornada, Esaú ofereceu-se para levar todos de volta a Isaque, seu pai. Jacó, agradecido, pediu desculpas e explicou que a comitiva estava exausta devido à longa viagem, necessitando de descanso. Assim, Esaú retornou a Seir, a terra que ele mesmo havia nomeado, significando peludo. Jacó então seguiu para um lugar conhecido como As Tendas, que ainda preserva esse nome, e depois para Siquém, uma cidade dos cananeus. Ao chegar lá, Diná, sua única filha, decidiu se aproximar para observar como as mulheres daquela região se vestiam. Siquém, filho do rei Amor, se encantou por sua beleza, e em um ato de paixão a sequestrou e a abusou. Profundamente apaixonado, Siquém pediu ao pai que arranjasse seu casamento com Diná. O rei consentiu e foi até Jacó para formalizar o pedido. Jacó ficou em uma situação delicada, dividido entre a dificuldade de recusar a mão da filha ao filho de um rei e a consciência de que não poderia dar sua filha a um estrangeiro. Ele pediu um tempo para pensar, e Amor, acreditando que o casamento se realizaria, concordou em retornar. Jacó então reuniu seus filhos e compartilhou a situação, pedindo que deliberassem sobre o que fazer. A maioria estava hesitante, mas Simeão e Levi, irmãos de Diná, decidiram agir sem consultar o pai. No dia de uma grande festa em Siquém, enquanto os habitantes se entregavam aos banquetes e celebrações, Simeão e Levi atacaram a cidade, matando todos os homens, incluindo o rei e seu filho, mas poupando as mulheres. Eles trouxeram Diná de volta para casa em segurança. A reação de Jacó foi de indignação e desespero, temendo as consequências dessa ação violenta. Contudo, Deus apareceu a ele em uma visão, ordenando que se acalmasse, purificasse suas tendas e oferecesse sacrifícios, conforme prometera ao retornar da Mesopotâmia. Enquanto seguia as instruções divinas, Jacó encontrou os ídolos que Raquel havia furtado de Labão. Escondendo-os sob um carvalho em Siquém, ele seguiu para Betel, o local de sua anterior visão, onde ofereceu sacrifícios a Deus.
De lá, ele continuou sua jornada até Efrata, onde Raquel deu à luz um filho, mas faleceu durante o parto. Sua morte foi um golpe devastador para Jacó, que deu ao filho o nome de Benjamim, em homenagem à dor que a mãe sofreu ao trazê-lo ao mundo. No total, Jacó teve apenas uma filha, Diná, e 12 filhos, sendo 8 deles legítimos, 6 de Lia e 2 de Raquel. Os outros 4 filhos eram de suas concubinas, Zilpa e Bila. Jacó finalmente chegou a Hebrom, na terra de Canaã, onde encontrou seu pai, Isaque, mas logo o perdeu, enfrentando a dor da perda mais uma vez. Jacó não teve a consolação de encontrar Rebeca, sua mãe, ainda com vida, e Isaque viveu muito pouco depois do seu regresso. Esaú e Jacó enterraram-no junto de Rebeca, em Hebrom, no túmulo destinado a toda a sua descendência. Esse homem foi tão ilustre em virtude que mereceu que Deus o cumulasse de bênçãos e não tomasse menos cuidado dele do que de Abraão, seu pai. Viveu 185 anos, que então era uma longa idade. Só teve e mereceu louvores durante todo o curso de sua vida. Gênesis 35. Depois da morte de Isaque, os seus 2 filhos dividiram a herança, e nenhum deles ficou no mesmo lugar que antes havia escolhido para fixar residência. Esaú deixou Hebrom a Jacó e estabeleceu-se em Seir. Ele possuía a Idumeia e deu-lhe o seu nome, pois fora cognominado Edom, por motivo que vou explicar. Quando ainda era jovem, voltava um dia da caça, exausto pelo trabalho e torturado por uma grande fome. Encontrou o irmão cozendo lentilhas para o jantar. Pareceram-lhe tão boas e tão apetitosas que o grande desejo de comer fez que as pedisse a Jacó. Este, vendo com que ânsia o irmão as desejava, disse-lhe que as daria somente com a condição de que Esaú lhe cedesse o direito de primogenitura. Esaú concordou e o prometeu com juramento. Jovens da mesma idade zombaram da simplicidade de Esaú e, por causa da cor avermelhada das lentilhas, deram-lhe o nome de Edom, que em hebreu significa ruivo, e a região conservou-o desde então. Os gregos depois suavizaram o nome para torná-lo mais agradável e chamaram ao lugar Idumeia. Gênesis 36. Esaú teve 5 filhos, com 3 mulheres: de Ada, filha de Elon, Elifaz; de Olibama, filha de Zibeão, Jeús, Jalão e Corá; de Basemate, filha de Ismael, Reuel. Elifaz teve 5 filhos legítimos: Temã, Omar, Zefô, Gaetã e Kenaz. Quanto ao 6º, de nome Amaleque, ele o teve de Tesma, sua concubina. Ocuparam aquela parte da Idumeia chamada Gobolite e o país que foi chamado Amalequita por causa de Amaleque. O nome Idumeia estendia-se antigamente até muito longe, e as diversas partes desse grande país conservaram os nomes daqueles que por primeiro os habitaram. A prosperidade com que Deus favorecia a Jacó era tão grande que nenhum outro no país o igualava em riquezas. E as excelentes qualidades de seus filhos não somente o tornavam feliz, mas também considerado por todos. Eles não tinham menos espírito que sabedoria e coração, e nada lhes faltava do que os pudesse tornar estimados. Deus tomava também tal cuidado por esse fiel servidor e concedia-lhe tão liberalmente as suas graças que mesmo as coisas que pareciam ser-lhe adversas acabavam em seu proveito. Ele começava desde então, por ele e pelos seus, a abrir aos nossos pais o caminho para sair do Egito. Eis qual foi a origem disso. Gênesis 37. José, que Jacó tivera de Raquel, era o mais querido de todos os seus filhos, fosse por causa das melhores qualidades de espírito e de corpo, em que sobrepujava os outros, fosse por sua grande sabedoria. Esse afeto, que o pai não conseguia esconder, incitou contra José a inveja e o ódio dos irmãos, agravados ainda por causa de alguns sonhos que o moço lhes contara na presença do pai, e que lhe pressagiavam uma felicidade extraordinária, capaz mesmo de suscitar inveja entre as pessoas mais próximas. O fato passou-se deste modo.
Jacó o havia mandado com seus irmãos para trabalhar no campo de trigo, e ele teve um sonho na noite anterior que não podia ser considerado comum. Pela manhã, contou-o aos irmãos, a fim de que o explicassem. Parecia que o seu feixe estava de pé no campo e que os outros vinham inclinar-se diante dele e adorá-lo. Eles não tiveram dificuldade em julgar o que significava aquele sonho. A fortuna de José seria muito grande e eles lhe seriam sujeitos. No entanto, dissimularam como se nada tivessem entendido, desejando em seu coração que a predição fosse falsa e concebendo contra ele uma aversão ainda maior. Deus, para confundir a inveja deles, permitiu a José outro sonho, bem mais importante que o primeiro. Parecia-lhe ver o sol, a lua e 11 estrelas descerem do céu à terra e prostrarem-se diante dele. Ele contou o sonho ao pai diante dos irmãos, dos quais não desconfiava, e rogou que lhe dessem uma explicação. Jacó sentiu grande alegria, porque compreendeu facilmente que Deus pressagiava a José uma grande prosperidade, chegando o tempo em que seu pai, sua mãe e seus irmãos seriam obrigados a prestar-lhe homenagem. O sol e a lua significavam o pai e a mãe, pois aquele dá forma e força a todas as coisas, e esta alimenta e faz crescer. As 11 estrelas significavam os 11 irmãos, que tiram toda a sua força do pai e da mãe, como as estrelas do sol e da lua. Jacó deu essa interpretação ao sonho e o fez muito sabiamente. Mas o presságio deixou aflitos os irmãos de José. Embora sendo-lhe muito próximos e devessem tomar parte na sua felicidade, sentiram maior inveja ainda, como se ele lhes fosse um estrangeiro. Assim, deliberaram fazê-lo morrer, e com esse fim, quando terminaram os trabalhos do campo, levaram os rebanhos a Siquém, que era um lugar abundante em pastagens. Nada haviam dito ao pai, e a ausência deles afligiu Jacó. E para ter notícias deles, mandou José procurá-los. Os irmãos de José viram-no chegar com prazer, não porque vinha da parte de seu pai, mas porque, considerando-o inimigo, se regozijavam por vê-lo cair-lhes nas mãos. E temiam tanto perder a ocasião de se desfazer dele, que o queriam matar naquele mesmo instante. Porém Rúben, o mais velho, não pôde aprovar tamanha crueldade. Fez-lhes ver a enormidade do crime que queriam cometer, o ódio que atrairiam contra eles e quão abominável seria o assassinato de um irmão, se um simples homicídio já causava horror a Deus e aos homens. Além disso, eles matariam de dor um pai e uma mãe que, além do amor que tinham por José, por causa de sua bondade, nutriam-lhe uma ternura particular, por ser ele o mais obediente de todos os filhos. Assim, ele os conjurava a temer a vingança de Deus, que via já o cruel desígnio concebido em seus corações, que os perdoaria, contudo, se eles se arrependessem e compensassem o seu crime, mas que os castigaria muito mais severamente se o cometessem. E você, que seguiu nosso conteúdo até aqui, minhas mais sinceras felicitações. Sua dedicação e compromisso são verdadeiramente admiráveis. Não se esqueça de ativar o sininho de notificações. Assim, você sempre estará atualizado sobre as novidades e conteúdo que preparamos especialmente para você. E não perca a continuação no próximo episódio de Fios da Criação. Agradeço imensamente pela sua presença e interação.